Dando continuidade ao nosso estudo das funções orgânicas, hoje vamos começar a falar um pouco sobre as funções orgânicas oxigenadas. Como o próprio nome já diz, as funções orgânicas oxigenadas são aquelas em que eu vou ter a presença do oxigênio na estrutura da minha substância. Até então, a gente viu a classe dos hidrocarbonetos, em que os compostos apresentavam apenas carbono e hidrogênio na sua estrutura, na sua composição. Por sua vez, nos compostos oxigenados, além do carbono e hidrogênio, também vai ter a presença do oxigênio. Uma função orgânica é um grupo de substâncias que apresenta características, propriedades químicas semelhantes. E essas propriedades, essas características, essas propriedades químicas semelhantes advêm de um grupo funcional. E um grupo funcional é um grupo de átomos presente na estrutura que dá àquelas substâncias, aquela classe de substâncias, características e propriedades semelhantes. E o primeiro grupo funcional que a gente vai ver dos compostos oxigenados vai ser a hidroxila. A hidroxila é um grupo funcional constituído por um oxigênio e um hidrogênio. Ou seja, eu vou ter aqui um oxigênio ligado a um hidrogênio. Esse aqui vai ser o meu grupo funcional, hidroxila. E ele vai estar ligado na minha cadeia carbônica. E através da hidroxila, eu vou poder ter três funções orgânicas diferentes. No caso, os alcoóis, o grupo dos alcoóis, os enóis, certo? Enol, e o fenol, a classe dos fenóis. Então, eu posso ter, através da hidroxila, essas três funções orgânicas. A principal diferença entre elas vai ser que o álcool, eu vou ter a hidroxila, certo? Olha só, meu grupo funcional ligado a um carbono saturado. O enol, eu vou ter a hidroxila, meu grupo funcional, ligado a um carbono insaturado, um carbono que faz a ligação dupla. E o fenol vai ser quando eu tiver a hidroxila ligado a um anel aromático. Então, esse daqui vai ser o meu fenol. Aqui é só uma resenha do que a gente vai ver ao longo das aulas. Álcool ou alcoóis. Um álcool é um composto orgânico que contém um grupo hidroxila, OH, ligado a um carbono saturado de uma cadeia carbônica. Então, eu vou ver aqui a estrutura, trago ela aqui, e eu vou ver onde eu tenho o grupo funcional, a minha hidroxila. Eu tenho ela bem aqui, OH. E esta hidroxila, ela está ligada a um carbono saturado, um carbono que faz apenas ligações simples. Carbono saturado apenas faz ligações simples. Classificação dos alcoóis. Conforme o tipo de carbono a que o grupo hidroxila estiver ligado, a classificação dos alcoóis pode ser o seguinte: álcool primário. O que é o álcool primário? Vai ser quando a minha hidroxila estiver ligado a um carbono primário. Então, eu trago aqui a minha hidroxila. A primeira coisa que eu vou observar vai ser o grupo funcional. É ele que vai me dizer a que tipo de função orgânica eu vou estar falando, né? Aqui ele está ligado. E aqui eu tenho a minha hidroxila, e ele está ligado a um carbono, olha só, um carbono saturado. Então, já sei que se trata de um álcool. Esse carbono, ele é primário, secundário, terciário ou quaternário? Esse carbono é primário, ele está fazendo ligação apenas com outro carbono. Esse R aqui é um R de radical, tá? Então, ele quer dizer que ali eu tenho um radical, uma cadeia carbônica. E nas extremidades, ele tem quem? Ele tem hidrogênios. Então, esse carbono é o carbono primário, ele está fazendo ligação apenas com um carbono. Logo, esse álcool é um álcool primário. Por sua vez, um álcool secundário é quando eu tiver a hidroxila ligada a um carbono secundário. Olha só, este carbono está fazendo ligação com esse, certo? Novamente o radical, e com este.
Então, 2 carbonos. Logo, ele é um carbono secundário. E como a hidroxila está ligado a ele, logo é um álcool secundário. E eu vou ter o álcool terciário, tá? O álcool terciário vai ser quando a hidroxila, novamente, estiver ligado a um carbono que faz aí ligação com 3 átomos de carbono, tá? Então, eu tenho aí um álcool terciário. Uma molécula que contém 2 grupos hidroxila, ele designa-se por diol. Então, a gente já vem aqui e começa com a nomenclatura, né? Di, porque é 2, certo? Iol, porque eu tenho aí a presença da hidroxila. E eu também posso ter álcools com 3 hidroxila. E aí, novamente, vou utilizar o tri para 3 e o ol para hidroxila, principais alcoóis. Há diversos tipos de álcools, né? Diversos tipos de alcoóis. E alguns deles são mais utilizados, né? Que são bem conhecidos, como o glicerol, que é um álcool no estado líquido, viscoso, incolor, e é muito utilizado na produção da nitroglicerina, que é o explosivo. Ele também é utilizado em tintas, em cosméticos. A gente também tem aí o metanol, que é utilizado como matéria-prima na produção de polímeros. Temos aí o etanol, que é o álcool etílico, né? Que é um composto presente em diversas bebidas alcoólicas. Também é utilizado como solvente na indústria. Temos, temos também o etano 1,2-diol, que a gente já acabou de ver a estrutura dele, que é utilizado como anticongelante para radiadores de automóveis. Então, a presença destes alcoóis, a presença desta função orgânica na cidade, ela é muito comum, né? Esses produtos são muito presentes no nosso dia a dia. E é por isso que é importante a gente conhecer. Nomenclatura dos alcoóis. A nomenclatura dos alcoóis obtém-se acrescentando o sufixo -ol ao nome do hidrocarboneto, a qual ele é derivado. E a gente tem aqui, né, novamente, o prefixo, o tipo de ligação e o ol. Então, vamos lá. Novamente, eu tenho aqui a minha cadeia principal, onde eu vou ter o maior número de carbonos, tá? E eu vou ter aí o meu grupo funcional. Igor, como que eu sei que essa substância, esse composto, se trata de um álcool? Eu tenho que olhar aqui o grupo funcional. Grupo funcional ligado a um carbono saturado, né? No caso, a hidroxila ligado a um carbono saturado é um álcool. Sei disso, vamos para a nomenclatura. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar o hidrocarboneto. O que é o hidrocarboneto? A minha cadeia principal. Então, eu sei que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, né? Então, qual o prefixo utilizado para os 6 carbonos? O X. Que tipo de ligação? Apresenta apenas ligações simples entre carbonos, então vai ser AN. E aí eu vou colocar o OL, certo? Por que o OL? Porque é uma hidroxila, tá? Então eu vou a terminação OL. E aí eu vou fazer a minha numeração, tá? Tenho que colocar a minha numeração para poder colocar o OL, onde a hidroxila está na minha cadeia carbônica, onde ela está, a localização dela. Então, eu tenho que fazer a numeração. E aí, vamos lá. Se eu fizer nesse sentido, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela estaria no carbono 4. Se eu fizer no sentido inverso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja que ele estaria no carbono 3. Então, 3 menor que 4. Então, vai ser no 3. Então, o nome dessa substância é hexan-3-ol. Veja que as regras de nomenclatura que a gente viu no hidrocarboneto permanecem aqui. A diferença vai ser o quê? A terminação. Vamos aí para o segundo exemplo. Novamente, a primeira coisa que eu vejo, grupo funcional. Hidroxila ligada a um carbono saturado. Se trata de um álcool. E aí a gente já sabe como fazer. Primeiro, hidrocarboneto, apenas 2 carbonos, então é et. Que tipo de ligação? An, entre carbonos, tá? E aí, finalização, ol. Finalização, ol. Preciso colocar a numeração? Se eu quiser colocar, eu posso colocar, mas do jeito que está aqui já dá, né, já dá para entender que o grupo funcional está no primeiro carbono. Só são 2,
Assim como nos hidrocarbonetos, né, as outras funções também vão apresentar cadeias fechadas, cadeias abertas, cadeias ramificadas, e a gente vai ter que aprender a colocar as nomenclaturas dela. Permanece as mesmas regras, né? Vejo que aqui, ó, tem uma hidroxila, meu grupo funcional, a hidroxila, né, OH, e ele está ligado a um carbono saturado. Então, já sei que se trata de um álcool. E eu estou vendo aqui que eu tenho uma cadeia fechada, né? Se é uma cadeia fechada, olha só, se é uma cadeia fechada, eu sei que eu vou utilizar o ciclo, tá? Porque ciclo, porque é uma cadeia fechada. E aí eu vou contar quantos carbonos eu tenho ali, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Se é 5 carbonos, vai ser pente. E aí, que tipo de ligação eu tenho entre esses carbonos? Tenho apenas ligações simples, então vai ser an, né? Ciclo, pentan, e aí eu venho com o ol. Ciclopentanol. Beleza? O nome aí dessa substância, ciclopentanol. Vamos lá para baixo novamente. Olha só, procuro a hidroxila, né? O grupo funcional. Tem aqui o grupo funcional, hidroxila, ligado a um carbono saturado. Carbono faz apenas ligações simples. Álcool, temos um álcool. Então vamos lá primeiro para a nossa cadeia principal, tá? Então eu tenho a cadeia principal e tudo que não é, né? O que restante que não é cadeia principal, se trata aí de uma ramificação. Então esse carbono aqui é uma ramificação, olha só. Ramificação, vou colocar bem aqui. Tá? Então, já sei que eu vou ter, como é uma ramificação, eu vou ter a finalização IL, né? Ramificação IL. Cadeia principal, eu tenho um carbono, dois carbonos, três carbonos, quatro carbonos, cinco carbonos, tá? Então, vai ser pente. Que tipo de ligação? Eu tenho uma ligação dupla, então vai ser em. Mas aí, eu tenho que fazer a numeração, eu tenho que dizer aonde essa ligação está, né? E eu também tenho que dizer aonde a ramificação está, também tenho que dizer aonde a hidroxila está. E eu vou fazer uma numeração só. Eu tenho que lembrar de uma coisa. O grupo funcional, ele vai ter a prioridade, tá bom? Ele vai ter a prioridade na numeração. Ele tem que ter a menor numeração possível, grupo funcional. Então, como a hidroxila está em uma das extremidades, eu já posso começar a partir dela. Mas só para título, né, vamos contar no outro sentido. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Nesse sentido, a hidroxila estaria no carbono 5, certo? A ligação dupla no carbono 2 e a ramificação no carbono 4. Se eu fizer de sentido inverso, eu vou ter 1, 2 e 3. Então, eu tenho 1, 2, 3, menores numeração, né? Menor do que a anterior. Eu vou utilizar esse. Então, eu já sei que, olha só, eu tenho a ligação dupla no carbono 3, tá? A ligação dupla está no carbono 3. Então, eu coloco 3. 3 do quê? Ligação dupla. Então, eu vou utilizar o infixo, que é o em, né? Porque o em representa a ligação dupla, em. 3 em. E aí, eu vou ter o ol, né? Porque eu tenho a hidroxila. E esse ol está em qual carbono? Está no carbono 1. Vou até mudar a cor aqui. E esse em, aliás, esse ol, ele está no carbono 1. Beleza? No carbono 1. E falta o quê? Apenas a minha ramificação. A ramificação, ela tem apenas um carbono, tá? E um carbono é o quê? É MET. E como é a ramificação, eu tenho aqui que colocar o IL, né? Então é o metil. E esse metil está em qual carbono? Ele está no carbono 2. 2 metil, pente, 3 em 1 ol, tá? 3 metil, pente, 3 em 1 ol. É o nome dessa nossa substância. Novamente, o nome da substância, ela indica, né,
as partes da minha molécula, o que está acontecendo ali, o que ela tem na sua estrutura. Por exemplo, 2-metil, ele está dizendo que no carbono 2, ó, no carbono 2, eu tenho uma ramificação que apresenta apenas um carbono. Esse pente, né, ele está dizendo que a minha cadeia principal tem 5 carbonos na minha cadeia principal. E que no carbono 3 da minha cadeia principal, eu tenho uma ligação dupla, tá? E também que na cadeia principal, no carbono 1, eu tenho uma hidroxila, certo? Esse ol quer dizer aí hidroxila. Beleza? Então vamos aí adiante. Outra substância, outro composto, certo? E olha só, eu tenho aí a presença da hidroxila, né? 2 hidroxilas. E ambas estão conectados aí em carbonos saturados, carbonos que fazem a ligação simples. Eu já sei que como é 2 hidroxila, vou utilizar o di, né? Por que di? Porque di é 2, tá? E como é hidroxila, ol. Então, vou colocar aqui separadinho, ol. Então, vamos aí para a nossa cadeia principal. Não tem ramificação, certo? Só tem a cadeia principal e o nosso grupo funcional. Isso aqui é a nossa cadeia principal. Tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4 e 5. Se é 5, vai ser pente. Que tipo de ligação apresenta nessa cadeia principal entre carbonos? Apenas ligações simples, então vai ser PAN. E aí eu tenho as 2 hidroxilas, né? Novamente, como são 2, eu vou ter que indicar em que carbono eles estão presentes. E aí eu vou fazer a numeração. 1, 2, 3, 4, 5. Seria no carbono 2 e no carbono 4. Se eu fizer no sentido inverso, 1, 2, 3, 4, 5. Também no carbono 2 e 4. Então, não vai ter diferença, tá? Vou colocar aqui. Eu coloco 2,4. Como são 2 hidroxilas, eu coloco di e o ol, tá? Porque são hidroxilas, diol. Então, o nome dessa substância é pentano 2,4-diol. Os fenóis vai ser aí uma outra função orgânica oxigenada, que também vai ter a presença da hidroxila, o grupo funcional hidroxila, na sua estrutura. O grupo semelhante aos alcoóis são os fenóis, que derivam dos hidrocarbonetos aromáticos por substituição de um hidrogênio, do anel aromático, do anel benzênico, por um grupo hidroxila. O mais simples deste composto é o fenol. A gente tem aqui a estrutura do fenol, certo? Eu vejo que eu tenho aqui a hidroxila, OH, e ela está ligado a um anel aromático. Então, temos aí um fenol, tá? E o fenol, ele encontra-se na matéria orgânica de decomposição, né? Em hortaliças, por exemplo. Ele é utilizado na indústria, por exemplo, na produção de desinfetantes, polímeros, resinas, na produção de diversos medicamentos. Nomenclatura dos fenóis. O nome dos fenóis designa-se pela localização do grupo hidroxila mais hidrox e o nome do aromático. Então, vamos lá. Como que eu sei que aqui se trata de um fenol, dessas estruturas? Eu sei que eu tenho uma hidroxila ligado a um anel aromático. Então, eu sei que se trata aí de um fenol. Hidroxila ligado ao anel aromático se trata de um fenol. Como que eu sei que aqui se trata de um fenol? Eu tenho uma hidroxila ligado a um anel aromático, então se trata aí de um fenol. Hidroxila ligado a um anel aromático, se trata aí de um fenol, tá? Então, tenho que prestar atenção nisso. Se fosse a hidroxila ligada aqui a esta estrutura, seria um fenol? Não, não seria, porque aqui não é um anel aromático, né? É um hidrocarboneto aí cíclico, né? Formado aí por 6 carbonos, mas não seria um fenol, no caso aqui seria um álcool, tá? Para ser fenol tem que ter essa estrutura aqui. Então, vamos lá, como seria a nomenclatura dessa substância? Primeiro vou ver aqui. Se tenho a hidroxila, né, eu vou utilizar o hidrox.
Então, localização do grupo hidroxila, então eu vou utilizar aqui. Ele está no carbono 1, porque como é um ciclo, né? Então vai iniciar dele. Tem que ter os menores números. Então vai ser o número 1. Então, 1 hidroxi mais o nome do aromático. No caso, benzeno. Um hidroxibenzeno. Mas aí eu tenho aqui uma ramificação, né? O que não está na cadeia principal, no caso aí o anel benzeno, se trata de ramificação. E ele está em qual carbono? Ele está no 1, 2, 3. Ele está no carbono 3, né? Então eu coloco aqui. E ele tem quantos carbonos? Ele tem apenas um carbono. Se é apenas um carbono, ele é met. E como é uma ramificação, il. Então ele é um metil. Tá? Ele está no carbono 3, né? Ó. 1, 2, 3. Está no carbono 3. Então, eu vou colocar aqui. 3 metil 1 hidroxibenzeno. É o nome dessa substância aí, dessa primeira. Como seria o nome dessa segunda substância? Mesma coisa, né? Como eu tenho aí a hidroxila ligada no aromático, né? Eu tenho aí o fenol, eu vou utilizar o hidroxibenzeno, tá? Então eu já posso até colocar aqui. Vou colocar em verde. Hidroxibenzeno. E aí é só completar. Eu vou fazer a numeração, por quê? Porque como eu tenho eu tenho 3 metil, né? 3 ramificação. Um carbono, metil. Um carbono, metil. E um carbono, metil. Então, eu tenho 3 ramificações metil, tá? E eles estão em qual carbono? Eles estão no carbono. Como a hidroxila tem prioridade, né? Como o grupo funcional tem prioridade, então ele vai ser o carbono 1. E aí eu posso fazer a numeração para ter os menores valores. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse sentido, vai ser no carbono 1, 2, 4 e 6. Se eu fizer no sentido inverso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesma coisa, tá? Então, vai ser no carbono 1, 2, 4 e 6. E aí eu coloco aqui, como é metil, e eu tenho quantas ramificações iguais? Eu tenho 3 iguais, né? Como são 3 iguais, ó, metil, 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 eu vou utilizar o tri, né? Tri, que são 3. E aí é só colocar aqui junto. No caso, vai ser no carbono 2, aí, vírgula, no carbono 4, vírgula, no carbono 6, vírgula. E aí eu completo com o trimetil. Então, o nome dessa substância, 2,4,6-trimetil hidroxibenzeno, nome da nossa segunda substância. Nesse terceiro exemplo, estou vendo aqui que eu já tenho 2 hidroxilas, tá? Então, eu já sei que eu vou utilizar o di, né? Porque são 2 hidroxilas. E eu vou fazer a numeração. 1, 2, 3, 4. Sei que independente do sentido que eu fizer, vai ser um 4. Então, eu já posso colocar aqui. 1, 4 de aí, hidrox, né? Benzeno. Então, o nome dessa nossa terceira substância é essa daqui. De hidroxibenzeno.